Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. A milícia é uma máfia que se estabelece no Rio de Janeiro, que está dentro das instituições. Então, acho que se abre aí uma necessidade de aprofundar uma investigação. Eu, Fernando de Barros e Silva, entrincheirado aqui na Embaixada de Santa Cecília, em São Paulo. Tenho o prazer de falar com os meus amigos que estão no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Ana Clara Costa. Olá, Ana Clara, bem-vinda. Oi, Fernando. Bom estar aqui com vocês. Ir para a embaixada naquele contexto, me parece que era uma precaução para, no caso de haver uma decretação de prisão preventiva, ele está num terreno seguro. E Celso Rocha de Barros, junto com a Ana Clara. Diga lá, Celso. Fala, Fernando. Estamos aí. Aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Muito bem, nessa véspera de feriado. Vamos alegrar o feriado da rapaziada. Vamos então, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Foram presos no último domingo pela Polícia Federal os irmãos Brazão, Chiquinho Brazão, deputado federal pelo União Brasil, do Rio de Janeiro, e Domingos Brazão, membro do Tribunal de Contas do Rio. Essa dupla da pesada e o delegado Rivaldo Barbosa, que na ocasião do assassinato de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes era o chefe da Polícia Civil do Rio, foram apontados pelas investigações da PF como os mandantes do crime. Foram necessários 6 anos para que a pergunta quem mandou matar Marielle fosse respondida. Há razões para comemorar, sim, mas ainda há muitas coisas para serem esclarecidas. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, parece ter se precipitado ao dar o caso como encerrado. Nós vamos discutir os desdobramentos das denúncias no Ministério Público e as fragilidades das provas obtidas tantos anos depois. Vamos tratar também do tamanho da encrenca de um Estado cujas instituições foram em boa parte capturadas pelas milícias. No segundo bloco, o assunto é a festa do pijama de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, em Brasília. Imagens reveladas pelo jornal The New York Times mostraram o ex-presidente hospedado lá entre os dias 12 e 14 de fevereiro, 4 dias depois que seu passaporte havia sido apreendido pela Polícia Federal. Os advogados de Bolsonaro disseram ser ilógico ver no episódio um ensaio de fuga diante de um eventual mandado de prisão preventiva. Eu desconfio que o leite condensado húngaro tem um sabor especial e foi isso que levou o capitão a pernoitar na embaixada do autocrata amigo Viktor Orbán. Piadas à parte, a gente vai discutir as implicações políticas e eventualmente penais dessa história esdrúxula. No terceiro bloco, o tema é a mudança de postura do governo Lula sobre a política venezuelana. Após Corina Iores, candidata mais forte de oposição ao regime de Nicolás Maduro, ser impedida de se registrar para concorrer às eleições de julho, o Itamaraty disse estar acompanhando com, abre aspas, expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral, já que a decisão não é compatível com os acordos de Barbados, acordos feitos para garantir transparências nas eleições. Em resposta, a Venezuela disse que a nota da chancelaria brasileira parecia ter sido ditada pelo Departamento de Estado norte-americano. Algo mudou. Lula ou seu governo deu um passo atrás em relação às arbitrariedades do regime de Maduro. Vamos entender o que motivou isso, que para o meu gosto é algo que vem tarde, mas é muito bem-vindo. É isso, vem com a gente. Muito bem, Celso, vamos começar com você. Eu fiz um breve relato do que aconteceu. O assunto com justiça dominou o noticiário ao longo da semana. A revelação dos nomes dos mandantes do assassinato de Marielle. Eu pergunto para você o que te chamou mais atenção, o que você quer destacar nessa primeira rodada. Bom, Fernando, essa semana ficou ainda mais claro que o assassinato da Marielle Franco é uma tragédia brasileira, não apenas porque foi o assassinato de uma jovem mulher negra que estava em pleno processo de decolagem da sua carreira política, que era uma figura altamente promissora, uma pessoa, né, em quem o pessoal depositava as mais altas esperanças, mas também pelo desastre todo que foi a investigação, né, do assassinato. E essa semana a gente finalmente teve a exata dimensão do quanto essa investigação foi sabotada
pela polícia, pelas autoridades do Rio de Janeiro, e o quanto isso é consequência do fato de que essas autoridades pertencem ao mundo do crime. Quer dizer, já não dá mais para falar que o crime no Rio de Janeiro seja um Estado paralelo, né? O crime no Rio de Janeiro é o Estado. O Estado no Rio de Janeiro foi cooptado pelas organizações criminosas. Sempre existiu corrupção envolvendo crime organizado. O Comando Vermelho certamente pagava, ainda paga provavelmente, suborno a policiais e coisas assim. Mas com o surgimento das milícias, isso dá um salto, porque a milícia é formada sobretudo por policiais, né, ou bombeiros, por gente que já está dentro do sistema que deveria estar combatendo a criminalidade. E essas pessoas têm muito mais acesso do que um traficante do Comando Vermelho às autoridades políticas, enfim, ao judiciário. Então, com o surgimento das milícias, esse processo de corrupção de autoridades pelo crime organizado, que sempre existiu, dá um salto. O crime passa a ter lugar nos palácios mesmo. Assim, não é só o suborno de um delegado, é mudar a lei de zoneamento para favorecer as milícias, é indicar que delegados vão atuar em cada caso. Enfim, é uma contaminação completa das altas esferas do poder fluminense. Bom, que os irmãos Brazão estavam envolvidos no crime não chegava a ser exatamente um mistério, assim. O pessoal aqui da política do Rio já suspeitava disso fazia muito tempo, desde o começo. O nome dele era falado desde 2018, né? Exatamente. Tanto que ele operou para justamente colocar outras pessoas no páreo, né? Exato, para tentar jogar a culpa no Orlando Curicica. Então, assim, ninguém ficou chocado com a revelação de que os irmãos Brazão estavam envolvidos nisso. Até porque, sejamos honestos, assim, é difícil imaginar uma denúncia contra os irmãos Brazão que chocaria alguém no Rio de Janeiro. Assim, o envolvimento deles com essa banda podre do Estado também nunca foi um mistério, assim, uma coisa que eles fizeram muita questão de esconder, entendeu? E aqui, inclusive, cabe uma homenagem à ex-deputada Cíndia Campos, que durante muitos anos foi praticamente uma voz solitária na denúncia do clã Brazão, inclusive com risco à própria vida. Mas enfim, como eu disse, ninguém ficou chocado, sabe? Meu Deus, o Brazão, quem diria? Ninguém nunca vai dizer isso sobre nada. Mas o que chocou todo mundo foi a participação do Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Isso gerou aquelas cenas absolutamente devastadoras de ver a família falando, a gente confiava nele. O Marcelo Freixo, que foi uma espécie de mentor político da Marielle durante alguns anos, deu entrevista também dizendo que ficou absolutamente chocado com aquilo. Mas daí em diante, quando você descobre que o chefe da polícia estava envolvido no crime, a gente entende, por exemplo, por que não tinha as imagens das câmeras do dia do assassinato, entendeu? As câmeras estavam desligadas em várias ruas ali, perto de onde ocorreu o crime. Por que estava desligada? Agora, é difícil a gente não suspeitar que elas foram desligadas de propósito por alguém na polícia. E a partir do momento que a polícia está envolvida, como disse aqui o relatório da Polícia Federal, já morreu a possibilidade de se utilizar do que os investigadores costumam chamar das horas de ouro, né? Logo após o assassinato. Quase tudo que se descobre sobre o assassinato se descobre nas poucas horas depois do assassinato, nos 2 dias seguintes, por exemplo. Se você não conseguir descobrir nada nesse período, a dificuldade de descobrir alguma coisa cresce exponencialmente. E se você tem 6 anos de sabotagem da investigação, é triste, mas a gente tem que admitir que tem um monte de coisa que provavelmente não vai ser descoberto nunca. Não tem mais o registro telefônico, um monte de registros sobre acesso à internet. 6 anos é mais do que as empresas são obrigadas a manter esses registros arquivados. Muitos personagens morreram, né? Muitos personagens morreram provavelmente em queima de arquivo, entendeu? O então, próprio Adriano da Nóbrega, que teria sido chamado e recusado a executá-la, né? Vários cúmplices do crime. Então, assim, a operação de acobertamento foi em boa parte bem sucedida. Os assassinos conseguiram se livrar de muita coisa graças ao fato de que eles tinham o delegado no bolso, segundo a Polícia Federal, naturalmente. Então, assim, a gente já sabia da tragédia que era uma jovem política fluminense vindo da favela da Maré ter sido abatida em plena decolagem, mas agora a gente também tem uma dimensão melhor do absoluto colapso das instituições aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Assim, a morte dela serviu para jogar a luz sobre isso. Uma coisa que está clara é que, assim, embora haja ainda detalhes que precisam ser esclarecidos sobre a motivação, um aspecto é bastante claro que foi uma represália ao PSOL do Rio de Janeiro. E aí é importante entender qual foi o papel que o PSOL desempenhou nesses últimos 20 anos no Rio de Janeiro. O PSOL do Rio de Janeiro é bem mais forte do que o PSOL na maioria dos estados, porque um dos lugares em que a esquerda do PT era mais forte no Brasil era o Rio de Janeiro. Nas brigas épicas entre os moderados e os radicais do PT nos anos 90, a esquerda carioca participava ativamente ao lado do pessoal mais de esquerda. E tem um trauma na história do PT do Rio de Janeiro, que é a intervenção do PT no Diretório do Rio para impor a candidatura do Garotinho, em 98. Então, esse racha do PSOL, quando começa alguém a rachar com o PT, o Rio é o lugar onde sai mais gente.
E durante muito tempo, a partir do momento que o PT faz aliança com o Sérgio Cabral, do PMDB, o PSOL fica praticamente sozinho na oposição à grande aliança, que é uma espécie de centrão levado a seu último grau, que governa o Rio de Janeiro praticamente desde sempre. E é preciso elogiar mesmo a coragem dos pessoalistas nesses anos todos. A atuação do Marcelo Freixo na CPI das milícias. Então, assim, me parece claro que parte importante da explicação da morte da Marielle é uma represália ao PSOL. Mas, assim, eu conheço gente aqui na esquerda carioca que gostaria de ouvir mais sobre por que eles individualizaram na Marielle, porque eles não mataram outra pessoa. A gente já tem indícios disso no relatório da Polícia Federal. Na questão fundiária, aparentemente, assessoras da Marielle participavam do processo e talvez recomendassem aos moradores que não participassem, né, da questão. E é possível que o infiltrado do brasão no PSOL, tal do Laerte, o Rony Lessa acha que ele pode ter exagerado a importância da Marielle nessas brigas, até para valorizar a sua própria atuação como espião, né? Mas, assim, eu conheço bastante gente que ainda gostaria de ouvir mais sobre isso, que gostaria de saber exatamente por que eles escolheram a Marielle. Assim, não é mistério para ninguém porque que eles escolheram o PSOL, mas por que exatamente a Marielle. Eu acho que é capaz de ainda sair mais coisas sobre isso, ainda durante a investigação. Uhum. Ana Clara, não foi exatamente uma surpresa, como disse o Celso, o envolvimento dos brasão, mas você tem mais coisas para falar sobre essa dupla, né? Antes eu queria só pegar um gancho do que o Celso falou, dessa questão da motivação, para colocar um detalhe até um pouco perverso, né? O Guilherme Felitti, da Novelo Data, ele fez um levantamento pegando todos os vídeos publicados pela família Brasão na internet, antes dessa operação, antes de tudo acontecer. Esses vídeos, na verdade, eles estavam anexados ao processo, né? E aí ele, com um código, ele transformou todos os vídeos em texto. E a quantidade de discurso antifeminicídio, em defesa da mulher, contra a violência contra a mulher, nesses vídeos, entrevistas que eles fazem, lives no YouTube, é uma coisa horrorosa, assim. Você pensar no tipo do crime que a pessoa idealizou e como ela consegue manter esse discurso totalmente incoerente durante todo esse tempo, chega, assim, dá um grau de perversidade para a atuação dos irmãos Brasão. Mas talvez esses discursos sejam justamente uma cortina de fumaça, né? Esses discursos são anteriores ou posteriores ao crime? São posteriores. Mas é também uma forma de se conectar com a comunidade, né? Assim, uma forma totalmente hipócrita e, de novo, perversa de se conectar com a comunidade também, como muitos políticos fazem, né? Acho que não é só o caso deles, né? Mas, assim, aqui, no exemplo específico deles fica pior, eu acho. E aí, no caso da investigação, tem duas questões pelas pessoas que eu ouvi até agora. A família Brasão, eles são muito conhecidos no Rio de Janeiro e muito intrincados em todas as esferas, né? No judiciário, na política local e tal. Mas em Brasília, o Chiquinho Brasão estava chegando agora. E chegando agora num partido completamente dinamitado como União Brasil, né? Que, primeiro, é um partido que veio da fusão do DEM com o PSL, ou seja, não era um partido que tinha uma grande unidade, com apoios muito locais. Então o Vaguinho, a Dani do Vaguinho, foi ministra do Turismo do Lula, que são políticos da Baixada Fluminense. Essa era um pouco a rede de contatos dele. Ele ainda não tinha conseguido estabelecer relações mais concretas no judiciário, em Brasília, nas lideranças dos partidos, enfim. Ele ainda estava engatinhando, digamos. E isso é uma coisa que favorece a investigação, porque as conexões deles, dos dois irmãos, nas altas esferas, são limitadas. Isso fez com que fosse tão fácil que ele fosse expulso do União Brasil, um partido que não necessariamente militou pela causa da Marielle ou militou pela solução do crime, né? Ele rapidamente foi expulso. Então esse é um ponto positivo na investigação. Se você pensar que pode ter poderosos ali defendendo ele ou tentando de alguma forma ajudá-lo, no caso dele vai ser difícil. O outro ponto que favorece a investigação também é o Rivaldo, o delegado, Rivaldo Barbosa. Sobretudo por causa da esposa dele, né? Que também está dentro da investigação por lavagem de dinheiro, do dinheiro que ele ganha fazendo as coisas completamente indevidas que ele fazia. E aí, os investigadores consideram esse um flanco. Enquanto os Brasão tem poucos flancos ali para que você consiga, como o Celso bem disse, reaver as provas perdidas, no caso do Rivaldo, há um investimento numa delação, porque
ele, ao pensar na esposa, na própria família, pode ser que ele resolva falar para poupar outras pessoas envolvidas de serem alvo de prisão preventiva ou de qualquer outra coisa. Então, há um investimento nessa questão do Rivaldo. E aí eu queria trazer aqui um diálogo que saiu na coluna do Lauro Jardim nesta quinta-feira, em que gravamos o episódio. Esse diálogo é de uma audiência com o Suel, que é um dos envolvidos em toda a organização desse crime. Uma audiência do Suel com a mulher dele, Aline Siqueira. Era uma conversa que durou 15 minutos e eles não se viam fazia tempo. E nessa conversa, ela conta, a Aline Siqueira, pro Suel, que teve a operação da PF no domingo em que os Brazão foram presos junto com o Rivaldo. E aí o Suel responde, e o delegado Daniel Rosa? A Aline responde, esse não. Aí o Suel, ele então fugiu, né? E aí acabou a audiência nesse momento. E esse Daniel Rosa, que era o delegado que substituiu o Rivaldo na delegacia de homicídios, ele não estava na investigação da PF, ou seja, é mais um nome trazido para a história que não estava sendo levado em conta. E aí, puxando um pouco pelo que o Celso falou da situação totalmente incontrolável da segurança pública no Rio de Janeiro, eu queria lembrar que o ex-governador Wilson Witzel acabou com a Secretaria de Segurança Pública, não que ela fosse uma secretaria genial que resolvesse todos os problemas e as investigações, mas pelo menos havia uma centralidade naquilo, ele acabou com isso. O Cláudio Castro anunciou a recriação da secretaria no final do ano passado, então ainda as coisas estão sendo reformuladas, mas mesmo com uma Secretaria de Segurança Pública funcionando, a situação está completamente fora de controle. No governo federal, as conversas sobre uma reforma nas polícias do Rio de Janeiro que pudesse, talvez, se estender para todo o Brasil, não existem. Foi o ministro Gilmar Mendes que, vale lembrar, defendeu a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. Ele foi o único a, recentemente, cobrar o uso de câmeras nas fardas dos policiais e sugerir uma reforma estrutural nas polícias. Foi a única pessoa. O ministro Lewandowski não falou disso. No governo Lula, o presidente Lula também está procurando fugir um pouco dessa pauta, ele pessoalmente. Olhando para frente, assim, você não tem uma tentativa de resolver para que outros crimes parecidos não sejam cometidos, né? O Globo fez um levantamento recente disso, que nos últimos 20 anos foram 40 políticos mortos no estado do Rio. E a maioria na Baixada Fluminense e na capital. E é um número único no Brasil. Nenhum estado tem um número similar. Então, você não tem nada sendo pensado nesse momento. O governador Cláudio Castro, a única coisa que ele fez foi relançar a secretaria e a situação continua desse jeito, entendeu? Alguns especialistas sempre falam, né, das mesmas coisas, né? A Polícia Civil precisa investigar mais, precisa investir mais em inteligência do que em operação policial. Os projetos sobre segurança pública são milhares, entendeu? Não é que não exista gente pensando nisso, mas não existe vontade de transformar isso em política pública. E eu acho que é isso que as pessoas tinham que pensar a partir de agora. Para que não tenha casos como o da Marielle, a sociedade vai entrar nessa conversa? Ouvindo você falar aqui, a imagem que me ocorre, a metáfora que me ocorre é a do desmanche, sabe esses desmanches de carro? Que você tem as peças roubadas, cada uma vai para um lado, você não sabe por onde começar a reconstruir esse negócio. Chegou num ponto realmente bastante crítico. E chegou num ponto de normalização, né, Fernando? Em que as pessoas não se espantam mais. A ponto de você ter uma série sobre o Jogo do Bicho na Globo, que, de certa forma, as pessoas estão lá torcendo pelos vilões, né? O que será que vai acontecer com o Bernardo Bello? E o Rogério Andrade? Eu acho que o emblema disso que a gente estava falando é uma nota que o Hélio Gaspari deu em fevereiro, de que o ministro Cássio Nunes Marques do Supremo desfilou na Mocidade Independente, cujo dono é o Rogério Andrade, um líder da contravenção do Rio de Janeiro. Sendo que 2 anos antes, o mesmo ministro Cássio Nunes Marques tinha revogado uma prisão preventiva do Rogério Andrade. Não é crime o Cássio Nunes Marques desfilar na Mocidade. É uma esculhambação inacreditável. Exato. Não pode ser normal. Não vê um problema nisso, isso é complicado. Isso acho que mostra um pouco como que as relações não são sérias, né? E aí eu tava conversando com o ex-deputado Marcelo Freixo, que era amigo da Marielle, ela trabalhou no gabinete dele, e ele tava dizendo, eu era contra a federalização dessa investigação, porque se ela fosse ser investigada pela Polícia Federal do Bolsonaro, com Sérgio Moro como ministro da Justiça, Anderson Torres depois, no governo Jair Bolsonaro, qual que era a chance de dar certo? Nenhuma chance. E aí, porque hoje, olhando o engenheiro de obra pronta, a gente critica isso, né? E ele fez essa ponderação que eu acho que faz todo sentido, né? Qual era a intenção do governo Bolsonaro de investigar esse caso? Nenhuma.
Pois é, seria basicamente botar a investigação na mão do pessoal que, quando a Marielle morreu, foi pra internet mentir que ela tinha sido amante do Marcinho VP, né? E já que você falou dessa série da Globo que vale o escrito, o livro-texto dessa coisa toda é o livro do Rafael Soares, do Globo, que chama Milicianos, né? E a epígrafe do livro é um pouco o resumo do que a gente falou aqui, que é uma frase do Orlando Curicica, que é um miliciano, que no começo era apontado como possível matador da Marielle, né? Se eu resolver falar, acabou o Rio de Janeiro. Isso eu garanto à senhora. Se eu falar o que eu sei, não existe mais o estado do Rio de Janeiro. Vão ter que reinventar a Polícia Civil, vão ter que reinventar a Polícia Militar. É isso. Não há exagero nessa frase, pelo jeito. E esse senhora a que ele se refere é uma das promotoras que investigava o assassinato da Marielle, que depois se retirou do caso. Essa fala do Curicica se dá no âmbito da investigação do assassinato da Marielle. Bom, a gente encerra então o primeiro bloco do programa. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar de Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Já voltamos. (11 de dezembro). Ao reler o que escrevi ontem, acabo me perguntando se não comecei a mudar de índole a partir do dia em que meu marido, de brincadeira, passou a me chamar de mamãe. Esse trechinho que você ouviu agora é do audiobook do Caderno Proibido, livro escrito pela italiana Alba de Céspedes e narrado por Maiara Constantino. O Grupo Companhia das Letras tem em seu catálogo mais de 250 audiobooks para diferentes gostos e que estão disponíveis nas plataformas Audible, Google Play, Esquilo e Kobo. Muito bem. Ana Clara, podemos começar com você. Parece evidente que a ida do Bolsonaro à Embaixada da Hungria foi uma estratégia para evitar um eventual pedido de prisão, né? Foi um pedido de asilo político. Ele já tem um histórico, né? A ida para os Estados Unidos pré-8 de janeiro. Eu acho que essa festa do pijama na embaixada deixa claro o que foi aquela viagem para os Estados Unidos, né? A gente não tem mais dúvida. Ele foi para a Embaixada da Hungria na expectativa de que algo fosse acontecer, porque a gente tem que pensar que a operação de busca e apreensão, ele entregou o passaporte no dia 8 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro ainda não tinha saído o vídeo da reunião ministerial, que foi o que chocou naquele fim de semana de carnaval, né? O vídeo, ele só foi tornado público no dia seguinte. Foi a Bela Megali, do Globo, que deu com exclusividade o vídeo. E aí, todo mundo ficou expondo as imagens, todas as TVs o dia inteiro e tal. E aí, ele deve ter se desesperado, né? Porque ali estava tudo muito claro. E tomou essa atitude. Deve ter tido, com certeza, alguma informação de que não havia, naquele momento, um pedido de prisão preventiva contra ele. Deve ter desistido do movimento. Mas assim, olhando cronologicamente, faz todo sentido com a personalidade dele, né? Que sempre fala de prisão, né? Eu sei que eu vou ser preso, vocês vão ver como eu vou ser preso injustamente. Ele sempre tem esse discurso da prisão, sempre demonstra medo da prisão, né? Porque quem deve, teme. Então, faz todo sentido. Uma vez que isso aconteceu e que essas imagens foram reveladas pelo New York Times, o Itamaraty convocou ao embaixador húngaro para conversar e explicar o que tinha acontecido. Na verdade, assim, a primeira convocação foi logo depois do 8 de fevereiro, porque no 8 de fevereiro, quando Bolsonaro é alvo daquela operação, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, ele posta no Twitter uma mensagem de apoio ao Bolsonaro, que o Itamaraty enxergou como uma tentativa de interferência em assuntos internos do Brasil. E aí, o embaixador já foi convocado naquela ocasião para explicar o que tinha acontecido e disse que aquilo lá, na verdade, era uma demonstração de apoio pessoal, que eles se conhecem já tem bastante tempo, um tem muita admiração pelo outro, não tem nada de interferência em assuntos… Enfim, tentou fazer um deixa disso. O que já tinha tornado a situação complicada diplomaticamente para a Hungria no Brasil. Quando se sabe desse vídeo, da existência desse episódio, na verdade, ele é novamente chamado para explicar e dá um discurso muito alinhado com o que o Bolsonaro disse, que foi uma conversa para tratar de assuntos dos dois países, como se Bolsonaro tivesse a atribuição de tratar de assuntos brasileiros com qualquer outro país, né? Mas enfim, foi a desculpa que o embaixador deu e o embaixador foi muito lacônico quando ele foi dar explicações no Itamaraty. Ele não estava ali claramente para tentar
para estabelecer pontes ou reestabelecer pontes. Ele realmente estava ali para falar de maneira bem sintética, reproduzir o discurso do Bolsonaro. E isso, assim, a polícia está investigando para ver se teve tentativa de obstrução de justiça nessa iniciativa do Bolsonaro. A defesa dele está negando, tal. Tem novas diligências ali para entender o que aconteceu. Mas o que é curioso é que no âmbito diplomático, o governo hoje ele vê a Hungria, o embaixador da Hungria, um pouco do mesmo jeito que o embaixador de Israel, que foi chamado 4 vezes para dar explicações por tudo que fez e que hoje, assim, ele não é recebido nem pelo 5º escalão do governo. Então, assim, a Hungria não estava nesse patamar e não era considerada similar ou nada perto disso, embora as relações com o Bolsonaro fossem conhecidas, e agora tá. O Eduardo Bolsonaro é o membro da família responsável por manter contato com essa extrema-direita global. Eles são articulados, né? Foram para a Hungria em diversas ocasiões. Nesses eventos da CEPAC, que é esse congresso de extrema-direita que acontece em vários países, teve um que o Eduardo fez uma apresentação só sobre a Hungria, como se a Hungria fosse um exemplo de sucesso do que eles queriam para o Brasil. Poxa, uma espécie de passarga do Manuel Bandeira, né? Vou-me embora pra Hungria, que lá sou amigo do rei. E eu ainda me torturei assistindo o vídeo. E tem uma parte que eu, corporativista, me tocou mais, que é assim, ele dá dicas, o Eduardo Bolsonaro, de como tem que ser, né, pra gente chegar no ponto da Hungria. E um dos pontos tem a sua própria imprensa. E aí ele explica, né, que já que a imprensa só criticava, né, o governo Orbán, os milionários da Hungria saíram comprando a mídia local ou então abriram as suas próprias para falar a verdade sobre o governo, para parar de falar as mentiras. E aí nesse vídeo, Fernando, vou te recomendar, ele apresenta o The Hit. É um vídeo de 2022 que ele faz essa apresentação na CEPAC. E ele apresenta o The Hit como o futuro. Assim, Guilherme Derrite, que é o nosso secretário de Segurança Pública de São Paulo, ex-capitão da Rota, que está patrocinando essa matança no litoral paulista, conforme a gente já falou no programa. E eu escrevi sobre isso para a revista de abril. O Derrite, como eu escrevi no artigo que eu fiz para a edição de abril, ele é suficientemente desqualificado para ter sucesso no bolsonarismo, né? Ele tem todas as credenciais. Celso, voltemos a Viktor Orbán e família Bolsonaro. Bom, Fernando, essa festa do pijama, como você disse, do Bolsonaro na Embaixada da Hungria, claramente foi uma tentativa de fuga mesmo. Ele foi lá ver se já agitava lá um esquema para ele se livrar da polícia, se a barra pesar pro lado dele. Achei meio cômica a desculpa que ele deu de que teria ido lá trabalhar. Jair, ninguém começa a trabalhar na idade que você tá, entendeu? Então, assim, devia realmente ter inventado uma história mais plausível, devia ter dito que foi lá, sei lá, tramar golpe de Estado em algum lugar, alguma coisa, que isso a gente acreditaria. E é bem possível, há uma certa controvérsia entre os especialistas, mas que isso seja base suficiente para uma prisão preventiva, para caracterizar como uma tentativa de fuga. Mas a opinião da maioria das pessoas com quem eu já conversei é que isso não é muito provável. É provável que o Alexandre de Moraes deixe para prender o Bolsonaro dentro dos conformes, quando tiver trânsito julgado, enfim. Ninguém está com vontade de apressar essa prisão do Bolsonaro, até porque numa dessas ele consegue reverter na justiça e sai, enfim. Isso não parece muito provável não, mesmo já havendo base para fazer isso. Mas assim, a justiça provavelmente vai esperar para prender o Bolsonaro, e que eu acho correto. Eu não me lembro quem disse isso, mas é verdade. O que interessa não é quando o Bolsonaro vai ser preso, mas quanto tempo ele vai ficar preso. Não me interessa muito o Bolsonaro ser preso amanhã e sair daqui a 2 meses, uma coisa assim. Eu prefiro que ele seja preso com uma condenação sólida contra ele e fique lá. Eu gostaria de, a propósito, deixar um agradecimento aqui ao Bolsonaro, porque com esse negócio dele para a Embaixada da Hungria, ele finalmente chamou a atenção do grande público para uma coisa que eu encho o saco na minha coluna desde o começo da campanha de 2018. Como o Bolsonaro é parte de um fenômeno global de ascensão da extrema-direita. E como a Hungria, especificamente, sempre foi um modelo para o Bolsonaro. O Tiago Amparo, professor de Direito da FGV, que estudou na Hungria, também sempre chamou atenção para isso. O Orbán veio para a posse do Bolsonaro, foi um dos poucos chefes de Estado que vieram. É notável que ele tenha vindo, porque o Brasil e a Hungria não têm grandes relações econômicas, enfim, não é. Nem a Hungria depende muito do Brasil, nem o Brasil depende muito da Hungria. Então ele veio para cá como forma de solidariedade a um companheiro de ideologia, certo? O Eduardo Bolsonaro viajou para a Hungria em 2019. Pouco depois da vitória do pai,
e voltou dizendo que tinha aprendido, inclusive, a respeito de como lidar com a mídia. Como disse a Ana Clara, na Hungria o Orbán pegou os oligarcas dele, os bilionários húngaros lá, que sabe lá Deus como ficaram bilionários, uma coisa meio parecida com os bilionários russos. O Orbán deu a ordem e os bilionários compraram os veículos de imprensa independente e transformaram eles em diário oficial. A imprensa húngara foi colocada completamente de joelhos. Mais tarde, houve uma ofensiva contra os pequenos veículos de mídia locais. Eles também saíram com uma ofensiva para comprar os caras. E na Hungria foi meio fácil eles fazerem isso, porque a imprensa ainda era bastante dependente de publicidade oficial. Então, quando eles começam a manipular o uso da publicidade oficial, eles conseguem quebrar os meios de comunicação mais críticos, o que facilita, inclusive, a compra pelos oligarcas amigos deles. Isso sempre foi o modelo para o Bolsonaro. Uma outra coisa que eu acho muito importante a gente ter em mente é que quando você entende que o Bolsonaro é parte de um movimento autoritário global, você entende a briga dele com o STF. Tem muita gente que vai fazer a história dessa briga e tenta achar, assim, quem começou a briga, como é que foram os passos do STF, que decisões do STF que desagradaram o Bolsonaro. E isso está errado. Não é assim que deve ser feito. Todos os autoritários do século XXI começam o processo de conversão ao autoritarismo com o aparelhamento da Suprema Corte. A tecnologia do golpe se desenvolveu e os golpistas descobriram que o negócio é realmente a conquistar a Suprema Corte. Por quê? Porque a Suprema Corte decide as questões constitucionais. A Suprema Corte diz o que é a Constituição. Se você conseguir encher a Suprema Corte de puxa-sacos, a Constituição vai ser o que você disser que ela é. Então, todos esses autoritários do século XXI, e aliás, não só os de direita, o Chaves também, o Ortega também. E com forças armadas subjugadas também, né? Exato. Então, a primeira coisa que eles fazem é correr atrás da Suprema Corte. Depois que você castra a Suprema Corte, não tem mais ninguém para te segurar quando você tomar medidas autoritárias. O Bolsonaro, na campanha, em mais de uma ocasião, falando para a plateia, sobretudo para plateias evangélicas, mencionava como um ganho do eventual segundo mandato o fato de que ele iria nomear mais 2 ministros do Supremo. Isso era tema de propaganda de campanha. Acho que nunca foi, né, na vida Enfim, isso não interessa as pessoas. E tem 2 coisas a se dizer sobre isso. Primeiro, na verdade, assim, o Orbán primeiro tem um governo inteiro dele que não é particularmente autoritário. Ele radicaliza no segundo governo. Isso é comum nesses novos autoritários. Ele tá há 16 anos, né? Ele governou no começo dos anos 2000, depois perdeu 2 mandatos pro Partido Socialista, se não me engano, e depois voltou. Uma das primeiras coisas que ele faz é mudar o número de integrantes da Suprema Corte, para botar mais gente dele, e mudar a idade da aposentadoria do juiz da Suprema Corte. A Bia Kicis, uma das principais parlamentares bolsonaristas, apresentou um projeto para fazer isso praticamente na hora que o Bolsonaro foi eleito. Eles queriam aumentar para 16 o número de ministros no Supremo. Exatamente. E na Hungria 15, né? Exato. Eles começaram... Antes do Supremo fazer qualquer coisa contra o Bolsonaro, eles já estavam fazendo isso. Então, eu acho muito instrutiva essa comparação do Bolsonaro com o Orbán, pra gente entender que essa briga do Bolsonaro com o STF não é por causa de nada que o STF tenha feito. Depois os bolsonaristas tentaram inventar a história que não. A briga contra o STF foi porque o STF tomou decisões contra a Lava Jato. Isso é absurdo, porque vários dos alvos do Bolsonaro no STF eram os ministros mais lavajatistas. Então, assim, a briga contra o STF nunca foi por nada que o STF tenha feito. Foi porque o STF é o STF. O Bolsonaro brigou com o STF pelo mesmo motivo que o Orbán brigou com a Suprema Corte húngara, pelo mesmo motivo que na Polônia tentaram fazer a mesma coisa, sem muito sucesso. O Chaves conseguiu fazer, enfim, todos esses caras fizeram isso. A propósito, para quem estiver interessado na história do Orbán, eu recomendo o episódio sobre o Orbán do podcast Autoritários, da jornalista Ana Luísa Albuquerque, que realmente ficou muito legal. Recomendo mesmo para vocês. Boa, ótima dica. Escuta, você fala Orbán e não Orbán? Como pois é. Nós eu falei Orbán. Eu também equivocadamente não sei, falando, é isso? Mas eu não sei, na verdade, eu falei intuitivamente. Uma vez me disseram que em húngaro a maioria das palavras tem a sílaba tônica na primeira. Mas pode ser mentira. Isso. Tá vendo? Eu sabia que... Então, vamos perguntar pro Chico Buarque, que deve saber. Boa. Não é isso? A gente pede para o Chico Buarque fazer uma participação especial aqui no Foro de Teresina. É Orbán ou Orbán? Vocês sabem que no Budapeste, o livro dele, toda a seleção húngara de 54, foi o grande time da Hungria, com o Puskás, todos os jogadores estão mencionados, são personagens. Um é garçom, o outro é não sei quem. Toda a seleção está espalhada pelo livro de maneira cifrada. Tem a escalação completa ali. Enfim, só uma curiosidade. Tem coisas legais na Hungria também. Muito. Né?
Muito mesmo. Eu sou fã da Hungria, sem brincadeira. Eu fiz minha tese de doutorado sobre o leste europeu. Budapeste é uma cidade linda. É mesmo? Nunca fui. Maravilhosa. Você fez seu doutorado sobre leste europeu? Sobre transição dos países comunistas que deixaram de ser comunistas. A transição para o capitalismo. Boa. Bom, a gente encerra o segundo bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo. No terceiro bloco, vamos pular da Hungria para a Venezuela, falar de Venezuela, Itamaraty, Brasil. Já voltamos. O Sesc Pompeia convida você para uma visita à exposição Quase Circo, de Carmela Gross. O olhar crítico sobre a arquitetura e urbanismo das obras da artista visual, em diálogo com a fábrica projetada por Lina Bubardi, de 27 de março a 25 de agosto. Entrada gratuita e livre para todas as idades. Saiba mais em www.sescsp.org.br/Quase Circo. Realização Sesc. Muito bem, estamos de volta. Celso, começar com você. Houve uma inflexão do governo brasileiro em relação ao regime venezuelano. O que explica isso e qual o tamanho dessa inflexão? Pois é, Fernando, demorou, mas foi. O governo Lula demorou bastante a criticar o governo Maduro, demorou mais do que devia, mas criticou. Foi uma inflexão bem-vinda, foi um acerto do governo. Eu acho que tem alguns aspectos que explicam essa mudança, cuja dimensão a gente ainda não sabe, né? A gente ainda vai ver os próximos passos para saber o quanto essa virada vai ser grande. Mas alguns fatores eu acho que ajudam a explicar essa virada. Não vai ser grande, só vou falar. Também eu não sei se vai. Eu acho que primeiro teve um episódio que eu acho que abalou a popularidade do Maduro entre as lideranças de esquerda brasileiras, que foi a tentativa dele de invadir a Guiana. Aquele negócio dele me aparecer com um mapa da Venezuela que tinha 80% do território da Guiana. Se ele tivesse ido adiante com isso, teria sido um problema gigante para o Brasil. Um problema gigante para o Lula. E ele, obviamente, fez aquilo sem consultar ninguém. Eu vi gente que costumava ser bastante entusiasmada na defesa do Maduro, criticando a história do Essequibo, do Maduro querer invadir a Guiana. O Brasil, eventualmente, foi lá, disse que não podia e não pôde. Um outro fator que certamente explica a virada é a impopularidade da Venezuela. Isso é uma coisa que mudou desde os primeiros mandatos do PT. Nos primeiros mandatos do PT, no segundo governo Lula, o Lula ainda apoiava o Chávez, e ali já era claro que o Chávez tinha começado uma virada autoritária mesmo. Mas isso não chegava no povão, assim, isso não tinha nenhum apelo eleitoral, política externa realmente era a última prioridade de quem quer que fosse. Então, era eleitoralmente seguro o PT apoiar esses caras. Isso meio que deixou de ser, porque a direita brasileira se tornou muito mais ideológica, muito mais radicalizada e pegou a Venezuela como bandeira. O slogan Brasil vai virar a Venezuela é parte importante do repertório de discurso da direita brasileira. Passou a ser, né? E isso passou a ser dito em igreja evangélica, passou a ser dito em programa de rádio, enfim. Então, a questão passou a ter um certo custo eleitoral. Assim, e eu acho que o PT percebeu isso. E é bom dizer que esse custo eleitoral não acontece só no Brasil, não. Em 2018, eu fui a um evento acadêmico sobre a esquerda latino-americana. E tinha gente de vários países da América Latina dizendo que no país dele, ele tinha que enfrentar a acusação, você vai transformar, aí você preenche com o nome do país. O Chile, o Uruguai, na Venezuela. O colapso do chavismo é um problema para a esquerda sul-americana em geral, latino-americana. Foi um erro histórico do PT continuar apoiando o chavismo mesmo depois da virada autoritária, entendeu? É bom dizer, o entusiasmo pelo Chávez em setores da esquerda brasileira, inclusive em setores que se orgulham de ser ideologicamente consistentes, enfim, intelectualizados, etc., é meio que uma vergonha. No começo do governo Lula, teve um Fórum Social Mundial em Porto Alegre, em que o Lula, no auge do palocismo, né, fazendo uma política econômica ortodoxa e tal, e as políticas sociais ainda não tinham começado a fazer a transformação social profunda que elas fizeram, exato. E o público do Fórum Social Mundial, de esquerdistas brasileiros, gritava Chávez sim, Lula não. Eu estava lá, não gritando isso, eu estava lá cobrindo. O Lula saiu do Fórum Social e foi direto para Davos, no Fórum Econômico Mundial. Exatamente. Né? Não podemos esquecer. Exatamente. Tratado que importava. E isso para mim mostra um pouco como é meio fácil
enganar uma certa parte da esquerda radical. Quer dizer, o tal do socialismo do século XXI do Chaves era basicamente a esperança de que o preço do petróleo continuaria subindo para sempre. Quer dizer, assim, nunca teve uma proposta de reorganização profunda da estrutura produtiva venezuelana, nem nada disso, né? Tanto que quando o preço do petróleo cai, o regime vai pro buraco. E aí eles, inclusive, têm que parar de fingir, de abandonar qualquer veleidade de fingir que são uma democracia. Né? Que dava pro Chaves fingir que ainda era uma democracia, porque com aquele dinheiro todo, ele ganhava a eleição, ele ganhava plebiscito, tinha dinheiro para distribuir. Né? O Maduro nunca teve. Então, assim, aí que o caráter autoritário ficou mais evidente. Né? Então, foi um erro meio histórico do PT continuar apoiando o Chaves, mesmo depois da virada autoritária. Mas também é bom lembrar que sempre houve algumas tensões entre o Lula e o Chaves. Eles mais ou menos disputavam a liderança da esquerda sul-americana. Isso parece ter sido mais importante para o Chaves que para o Lula. Teve alguns episódios de mal-estar, em especial quando o Evo Morales coloca o exército boliviano para estatizar a refinaria da Petrobras. Mesmo o pessoal mais de esquerda no governo do PT fica com raiva daquilo e fala assim, não, até estatizar é direito deles, enfim, a ideologia de esquerda diz, o petróleo é nosso, então o gás natural deles é deles, pronto. Se eles quiserem fazer isso, tem o direito. Mas a encenação inteira de botar o exército lá, entendeu? De explorar esse sentimento anti-brasileiro, isso irritou muito o Lula, irritou o Marco Aurélio Garcia, irritou o Celso Amorim, e o Chaves bancou aquilo, o Chaves apoiou aquilo. Então sempre teve algum grau de pé atrás entre os dois lados, que raramente veio a público. E eu já ouvi muita gente do PT dizendo que assim, quando os telegramas diplomáticos desse período forem divulgados, vocês vão ver que teve mais. Os 2 livros do Celso Amorim, Laços de Confiança e Breves Narrativas Diplomáticas, têm histórias incríveis, com uma honestidade difícil de a gente ver hoje em dia. Assim, de como o Chaves atrapalhava muitas vezes e como às vezes o Lula tinha que ficar apagando os incêndios dele. Exatamente. Com o Bush, com um monte de gente. Então acho que tem muita coisa, se alguém se interessar pelo assunto, nesses 2 livros. E tem uma história num desses livros, acho que é o Laços de Confiança, que eu acho engraçada, que é a história do Abreu e Lima, um general pernambucano que lutou com Simão Bolívar. Né? E o Chaves tentava vender aqui no Brasil a ideia de que o Brasil devia valorizar o Abreu e Lima como o grande herói nacional, porque ele lutou ao lado do Simão Bolívar, né, tal. E o pessoal do governo olhava e falava, tá bom, Chaves, beleza. A gente já tá com o Tiradentes, tá bom, o Tiradentes é um bom símbolo nacional, deixa ele aí, parabéns para Abreu e Lima e tal. E aí o Chaves, tentando convencer o Lula, foi lá, fez um discurso para ele assim, cara, mas você tem que ver como Abreu e Lima foi importante pro Simão Bolívar. Quando o Simão Bolívar perdeu não sei qual batalha, tava lá o Abreu e Lima e ficou do lado dele para ajudar ele. Quando o Simão Bolívar teve que se retirar de não sei onde, o Abreu e Lima também apoiava. Quando o Simão Bolívar estava passando por um outro momento difícil lá, o Abreu e Lima também apoiou. E aí o Lula virou e falou, porra, puta pé frio o Abreu e Lima, hein, cara? A gente acha que é só nome de refinaria, né? Então sempre teve tensões entre o Lula e o Chaves. E essas coisas do Chaves, por exemplo, o Chaves teve um momento que quase começou uma guerra com a Colômbia. Uma das plataformas principais do PT sempre foi a integração latino-americana, quer dizer, o cara que quer começar uma guerra entre 2 dos principais países da região, claramente era um problema. Mas isso foi tudo sendo jogado para baixo do tapete em nome dessa solidariedade anti-imperialista global. E isso deu muito errado. Perfeito. Ana Clara. Deixa eu lembrar de uma história que, só pra concluir aqui essa parte das historinhas do Chaves. Teve um episódio que tava aquela confusão, Chaves xingando George Bush. E aí o Lula, ele achava que pra situação dar uma acalmada, a Condoleezza Rice, que era secretária de Estado do Bush naquela época, tinha que parar de escrever sobre o Chaves nos artigos que ela escrevia pra imprensa. E aí o Lula decidiu ligar pro George Bush pra falar isso pra ele. Pede pra Condoleezza parar de escrever, porque se você conseguir segurar ela aí, eu seguro ele aqui, entendeu? E o Bush fez isso, ela nunca mais escreveu um artigo sobre o Hugo Chávez enquanto ela esteve no governo. O Lula tinha uma relação muito boa com o George Bush, né? Tinha. Uma relação pessoal. Melhor, né? que com Obama. Né? Exato. Andei conversando com algumas pessoas do Itamaraty sobre isso, e a inflexão não é tão consistente quanto a gente pode imaginar. A crítica à Venezuela não é uma prática, né, desse governo, nem dos passados governos no PT, né? Na casa da Dilma também não era. Por isso que surpreendeu. Mas o que aconteceu ali, né? Bom, o Brasil participou como mediador de toda essa discussão para a volta das eleições na Venezuela. A discussão principal era entre Venezuela e Estados Unidos, né? Inclusive com o Acordo de Barbados, em que a Venezuela se prontificou a liberar prisioneiros, os Estados Unidos retiraram embargos que eles tinham feito, e lá as regras para a eleição foram acertadas. E aí, quando os pré-candidatos são lançados,
A Maria Corina Machado, que é grande conhecida nossa, porque teve uma ótima relação com o Jair Bolsonaro, queria ser a candidata da oposição, né? Concentrar os votos da oposição ao Maduro. Só que o próprio Brasil achava, assim, a Venezuela acha, mas o Brasil concordava, que o nome dela era impossível, porque ela era uma pessoa que o discurso político dela era: vou prender o Maduro quando eu ganhar. E se a perspectiva era que houvesse uma transição democrática minimamente pacífica, você ter uma candidata que diz que vai prender todo mundo que está no governo atual não ajuda. Então, o próprio Brasil era contra a candidatura. Então, quando ela foi inabilitada, tudo bem pro Itamaraty, eles não acharam aquilo ruim, pelo contrário. Só que aí ela coloca essa outra pessoa no lugar dela, Corina Yoris, que é uma espécie de marionete dela, né? Não é uma mulher que estava na política, era uma professora universitária de 80 anos e tal. Sem querer ser etarista aí nessa minha colocação sobre 80 anos, mas assim, ela não tem trajetória política. Só que o que acontece? No caso da Corina, justamente por não ter uma trajetória política, ela não era a pessoa que ameaçava prender, que ameaçava criar um conflito nesse período eleitoral, ou caso ganhasse, etc. Ela assumiu ali o papel de pré-candidata sem esse discurso mais radical. E aí, nas conversas diplomáticas, a Venezuela já disse: não, a gente vai querer inabilitar ela também. E o Brasil foi contra, porque ele falou: não existe amparo para essa inabilitação. Porque ela não representa o mesmo perigo que a antecessora, né? A antecessora a gente concorda, ela não. Mas não teve jeito. Então, essa Corina Yoris também foi inabilitada. E foi aí que o Brasil já estava previsto. Se ela fosse inabilitada, eles iam soltar a nota. Como foi? E a resposta teve todo aquele grau de ironia ali do Maduro, né? De que foi ditada pelos Estados Unidos, etc. Como se a Venezuela não estivesse negociando com os Estados Unidos, né? Como se eles não estivessem conversando no mais alto nível. Como se não tivesse vendido petróleo pra eles o tempo todo, né? Exato. Se encontraram outro dia. Mas aí, assim, conversando com as pessoas no Itamaraty, a questão da eleição na Venezuela ainda tá muito nebulosa, né? A gente não sabe. Tem 7 mandados de prisão, pelo que eu vi na imprensa, contra pessoas próximas dessa Maria Corina ou próximas dos outros candidatos de oposição. Tá todo mundo, inclusive o governo brasileiro, na expectativa de que se essas eleições vão mesmo ocorrer. Mas eu, conversando com algumas pessoas, eu falei: bom, e se não ocorrer? Né? Porque a gente chegou nesse ponto dessa nota, que teve uma resposta super mal educada, para dizer o mínimo, do governo venezuelano. Se a eleição não ocorre, em que posição que o Brasil vai ficar? Ele vai manter esse nível de crítica ou ele vai voltar ao patamar que ele estava antes, de cooperação total com esse governo? E o que eu ouvi foi que as coisas vão continuar basicamente como elas sempre foram. Assim, o Brasil não tem uma intenção de criar uma ruptura diplomática com a Venezuela ou uma relação diplomática menos próxima com a Venezuela. O Lula não abre mão desse papel de mediador dessa questão específica, que é muito estratégica para ele. E o mundo também, de certa forma, coloca o Lula nessa posição, né? Por exemplo, na cúpula da CELAC, que aconteceu em Bruxelas no ano passado, que é a cúpula dos países latino-americanos com a Europa, o Macron fez uma reunião específica com o Lula para falar da Venezuela, porque era no período que as conversas de Barbados estavam acontecendo. Então o Lula é sempre chamado a arbitrar. Para o governo brasileiro fica muito difícil, a partir de agora, se não tiver eleição na Venezuela, falar: bom, agora a gente é contra o Maduro, vamos mudar a nossa posição. Isso não vai acontecer. Mas eu acho que, assim, foi uma sinalização importante de estabelecer um limite até onde o Brasil aceita, mas eu acho que a gente não deve esperar que haja uma crítica mais dura que isso, mesmo se o processo eleitoral na Venezuela não acontecer como o Brasil está esperando. E se não acontecer como o Brasil está esperando, como o Lula é um dos mediadores dessa questão, também, de certa forma, é um fracasso para ele, né? Mostra que, apesar de todas as tentativas, todo esse trabalho diplomático não deu certo. Mas faltam 4 meses para essa eleição, a gente não sabe o que vai acontecer. E a expectativa também, o governo é muito pragmático em relação a isso, né? Não existe uma expectativa de que em 4 meses você vai ter uma eleição na Venezuela e a democracia se restabelece e a paz vai reinar. Eles acreditam numa divisão de poder gradual. Então, mesmo que o Maduro ganhe
Você tem eleições agora, depois você vai ter eleição para governador, aí a expectativa é que nas eleições para governador tenha uma divisão de poder um pouco mais diluída, né, com a oposição, que se construa a partir dali uma convivência de braços políticos antagônicos. Então, assim, não há expectativa de que as coisas se resolvam daqui 4 meses de forma alguma, e a relação com a Venezuela, o Brasil não tem a intenção de mudar nesse momento. Perfeito. Se não houver eleição, vai ser um Agora, vexame. tem que ver também se vale a pena para o Maduro fazer uma eleição roubada como ele está tentando, né? Porque a graça dessa eleição para o Maduro é se livrar das sanções americanas. E os Estados Unidos não vão retirar sanção nenhuma se a eleição for completamente fajuta. Né? Então, também não estou entendendo exatamente qual é a estratégia de médio prazo do Maduro nessa história. Acho que nesse quesito o Lula também está trabalhando com a diplomacia americana e teve conversas com Biden sobre isso. De novo, né? Essa posição de mediador inclui conversar com os Estados Unidos nesse sentido. E aí, já que estamos falando do Biden, quero contar uma coisa que não tem nada a ver com a Venezuela, mas tem a ver com Biden. O Biden estava lá meio caidinho, né? Popularidade baixa, o Trump crescendo, a questão de Israel, Palestina gerando muita impopularidade para ele. E aí o Lula ligou para ele, chamando ele para vir pro Brasil e pra Amazônia, tirar uma foto com o Lula dentro da Amazônia. E aí o Lula ainda falou, porque os jovens gostam, né, dessa pauta climática, vai ser bom pra você, tal, vem pra cá. Nem que seja só por um dia, né, não precisa ser uma visita de estado. E o Biden não quis, porque, enfim, deu os argumentos dele ali e não veio. E aí o Macron topou. Tanto que por isso que a gente tem essas fotos maravilhosas. Muito bom. Que fizeram a alegria da internet essa semana, do Macron com o Lula na Amazônia. Muito boa. Que beleza. Boa em história. clima de pré-wedding. Muito bem. Com essa nota pitoresca, a gente encerra o terceiro bloco do programa. Tem intervalo, direção? Vamos pro intervalo e na volta, Kinder Ovo para diversão de vocês. Na televisão, a apresentadora anuncia: mulher é fuzilada por agentes da ditadura. Era 1972, e nessa época, a notícia não era tão surpreendente assim. Mas uma menina que estava assistindo levou um susto. O nome da vítima era Sônia Maria Sampaio Além. O nome da mãe dela. Mas a mãe estava ali do lado, vendo TV e levando susto junto com ela. Como é possível? Eu sou o Vitor Hugo Brandalize. E no episódio dessa semana do podcast Rádio Novela Apresenta, eu conto a história de 2 mulheres com trajetórias opostas que um dia se cruzaram. A guerrilheira e a dona de casa. Uma história que mostra por que a gente tem que falar, e muito, sobre o golpe de 64 e as consequências dele para o país. Rádio Novela Apresenta. Toda quinta tem episódio novo, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir. Então é isso, o Kinder Ovo, que semana passada foi arrematado pelo Celso. Vamos ver o que acontece. Tô sentindo a pressão pesada, viu? Pode soltar aí. Pesada. Na realidade, o Bolsa Família ele é um programa liberal. A ideia de renda mínima universal é a ideia do Milton Friedman, arquitetado inclusive pelo economista Ricardo Paes de Barros, que é um liberal, conhecido como um liberal dos pobres. Puta né? que pariu. Quem que é? Kim Kataguiri. Não, e ele fala assim, óbvio que é o Kim... Putz, o Celso matou e Continua a hegemonia. Caramba. Hegemonia celsoniana. Agora, só para corrigir o Kim Kataguiri, o Ricardo Paes de Barros participou da unificação de programas que levou o Bolsa Família, mas o Bolsa Escola é uma proposta do Zé Márcio Camargo do começo dos anos 90. Muito bem. É o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, né? Kim Kataguiri, do União Brasil. Em entrevista Desunião Brasil. ao SBT News. O Celso vai empilhando troféuzinhos. Troféus. Tem uma época que eu fiquei acompanhando esse negócio de MBL. Ué, depois dessa, Ana Clara, só nos resta o Correio Elegante para afogar as mágoas. Então vamos com as cartinhas. Eu vou começar. O Henrique Braga escreveu o seguinte: confesso que eu vi os 2 primeiros episódios escondido de alguns fãs renitentes, incluindo a minha conja Karina. Porém, após a aula sobre a ditadura que nos foi dada pelo Celso, no programa anterior, venho por meio desta sucumbir oficialmente. Parabéns, o campeão voltou. Gostaria também de registrar para o
amigo professor Fabrício, minha discordância. Não, a voz do Celso não parece muito a do Julinho da Van. Quem é o Julinho da Van? Julinho da Van, grande referência pra minha pessoa, entendeu? Um Quem ídolo que é de Julinho todos da Van? nós. É um personagem do programa Choque de Cultura. Ah, maravilhoso, Julinho da Van. Pô, isso aqui... Muito orgulho de ter lembrado. A voz do Celso não parece muito com a do Julinho da Van. Por fim... Parece sim. Não parece. Agradeceria muito se pudesse mandar um abraço para o professor Felipe Leal, outro forista reconquistado. E daí ele põe uma observação, já pode voltar a pedir 5 stars. Então vou pedir 5 stars. E um abraço para o professor Felipe Leal. Julinho da Van. Julinho da Van. Temos um novo apelido. Grande referência. Cara, esses caras do Choque de Cultura são muito bons. São muito engraçados. São muito bons. No Twitter, o Gebu disse: o novo Foro de Teresina é como aqueles amigos que a gente fica muito tempo sem encontrar, mas quando encontra é como se nunca tivesse ficado distante. É novo, mas não é, porque é familiar e aconchegante. Obrigada por terem voltado. Que bom que você voltou a ouvir. G, cujo nome não sei porque não está na sua conta de Twitter. Muito bem, é isso? Encerramos? Então, em represália à vitória do Celso, ele não vai ler nenhuma carta, é isso, direção? Ele foi elogiado nas cartinhas já. Elogio demais, é que a gente controla elogio, é que a gente não deixa elogio correr solto assim, não. Tá certo. Então, chegou ao fim. A gente encerra o programa de hoje. Eu vou pedir 5 stars no Spotify, então, atendendo ao pedido das massas. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem do programa é do Gilberto Porcidônio. A edição é da Evelyn Argenta e da Luísa Silvestrini. A identidade visual é da Amanda Lopes. A finalização e a mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro. O programa foi gravado no Estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro, e na minha casa em São Paulo. Eu me despeço então dos meus amigos, Ana Clara Costa. Tchau, Ana. Tchau, Fernando. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Tchau, Celso. Feliz Páscoa. Tchau, Fernando. Feliz Páscoa. Esperamos ter ajudado a oferecer assunto para o almoço de Páscoa das pessoas. É isso. Essa é a nossa intenção. Gente, uma ótima Páscoa, uma ótima semana a todos e até a semana que vem.